Oi, 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 eu sou a Leiliane e venho compartilhar com vocês hoje a minha experiência para conseguir meu primeiro emprego aqui na Irlanda. Para vocês que ainda estão aí no Brasil se planejando, eu sugiro trazerem já o currículo impresso. Eu sei que tem a questão do número, mas eu não vejo problema nenhum, pelo menos nas primeiras impressões, porque no decorrer de quando você estiver aqui, você vai sempre aperfeiçoando, atualizando o seu currículo. Então, pelo menos umas 10 cópias do Brasil vale super a pena. Economiza tempo, dinheiro e você já chega praticamente conhecendo a cidade e distribuindo o currículo, porque você coloca digitado contato, né, em inglês, e deixa em branco o número e você preenche de caneta preta mesmo, só a parte do número e o restante todo digitado. Eu não vejo problema nenhum, principalmente de acordo com o que eu falei anteriormente, né? Umas 10 cópias, não vai ser sempre assim, depois você sempre vai atualizando seu currículo. Economiza bastante dinheiro com isso e tempo. Eu não fiz porque eu tinha aquele receio, que eu digo pra vocês que é besteira, bobagem, de como fazer um currículo aqui, né? Basicamente é um padrãozinho do Brasil, mais simples, mais didático. A diferença é o idioma. O que mais importa mesmo são as funções, os cargos que você exerceu. Se você não estiver procurando na sua área específica, né? Se você não tiver um inglês bom para isso. Eu vou deixar aqui o meu exemplo, eu não atualizei ele de nenhuma forma. Eu posso acrescentar mais 3 profissões depois que eu cheguei aqui e depois eu vou detalhar para vocês mais na frente no vídeo. Então assim, só para ter uma base, ele é bem simplesinho, nada demais. Você vai economizar tempo para editar, dinheiro, porque dependendo do lugar que você vai imprimir e da cotação do euro, 10 xerox cópias, eu paguei 3 euros, mas foi num localzinho mais caro. Depois que eu fui no mais barato foi 2 euros, que vai dar mais de 15 reais. Então faz uma diferença, ainda mais que a gente quando chega, tá procurando emprego, a gente tá convertendo o valor, porque a gente não recebeu em euro para deixar de converter. Até hoje converto sim, isso, desde que eu cheguei me disseram que quem converte não se diverte. Mas eu também vim com o propósito de economizar, que no momento é outra história. Então vamos focar. Eu sugiro vocês trazerem umas 10 cópias do currículo por todos aqueles outros motivos. Então, a minha experiência foi após um dia de trabalho para fazer esse currículo, que até hoje eu não atualizei. Eu fui imprimir. Depois da impressão, no outro dia eu fui distribuir. Só que devido à dificuldade, a minha barreira extrema com o inglês, depois de sentir o choque da realidade, da barreira que é o idioma nas entregas de currículo, eu meio que dei uma freada assim. Entreguei apenas 3 em Waterford e um desses locais eu fui entregar por indicação. Quando eu cheguei aqui, que eu fiz meu currículo, eu mandei uma mensagem nos grupos de brasileiros em Waterford, falando um pouquinho sobre mim, dizendo que eu era recém-chegada, que estava buscando emprego, que eu não tinha inglês. E algumas pessoas me respondiam mesmo no grupo, outras me mandavam mensagem no privado. Teve uma pessoa maravilhosa que foi muito generosa comigo, compreensiva, me fez acalmar aquela ansiedade de busca de emprego, né? Como a mãe dela trabalhava em um hotel, na verdade ela já tinha deixado de trabalhar no hotel, mas a mãe dela me indicou, só que foi através da filha, eu não cheguei a falar com a mãe, me indicaram para o hotel. Então eu só tinha que ir no hotel, falar que era indicação e dizer o nome da pessoa e deixar meu currículo. Um detalhe importante para vocês: quando vocês entregarem currículo, fiquem atentos não só com questões de ligação e e-mail. Aqui é muito comum eles mandarem mensagem para o celular, como aquelas que a gente recebe no Brasil constantemente de operadoras. Aqui recebe também em questões de vagas de emprego, convocação para trabalho. E foi assim que entraram em contato comigo. Como eu não tinha esse hábito, eu também não tinha ouvido falar, eu nem olhava quando vinha essas mensagens de celular, porque
Eu tinha ativado o meu chip, eu achava que era questão de operador e tal, não olhei. Aí foi passando os dias e nada de receber ligação de ninguém. Aí eu fiquei pensando, aquela indicação não deu certo, tudo bem. E aí eu estava junto com a brasileira na Pênis, que ela tinha chegado no dia anterior e estava fazendo as compras aqui em Waterford. Me ligam desse hotel. Até que compreender dentro de um contexto, eu entendo bem. Se eu souber qual é o assunto, dá para entender as palavras. Então eu sabia que era do hotel, que estavam querendo que eu comparecesse e tal, mas eu não conseguia. E eu queria sempre uma confirmação. Então eu passei para essa brasileira que estava comigo, que ela tá no último nível da escola. E a pessoa que estava do outro lado estava muito ignorante, muito abusada. Mas foi combinado que no dia seguinte eu ia fazer um teste. E esse teste não dava certo com o horário da minha escola. Então eu mandei uma mensagem de texto e foi quando eu percebi que eles tinham me mandado uma antes. O que foi o meu erro. Porque a pessoa que me ligou não tinha se dado conta que já tinha me mandado mensagem tipo uma semana atrás. E aí ela retornou a ligação, mais arrogante ainda, dizendo que se eu tivesse precisando ou se eu quisesse, dissesse logo, não tomasse o tempo dela, que tinha muitos currículos lá e tudo isso. Ela falou para outra brasileira, que é minha amiga, que ela me traduziu e depois a gente ficou assim, nossa, a gente não sabia se era mesmo a pessoa sendo ignorante ou muito direta, né? Que pode ter sido ambas as coisas, mas depois de ver essa pessoa pessoalmente, não. É porque ela é realmente uma pessoa muito antipática, nem dizer coisas piores, enfim. Eu sei que foi mudado o horário para o meu teste, devido ao meu horário de escola. Então eu fui no dia seguinte fazer esse teste. Quando se faz o teste aqui na Irlanda, você não é remunerado desde que não exceda 3 ou 2 horas de trabalho. Eles vão ficar te observando. Se eles gostarem do seu serviço, eles te contratam. Então, assim, devido à minha falta de comunicação, ela chamou um outro brasileiro que trabalha no hotel. E no meio dessas conversas entre os três, eu sei que ela tinha dito pra ele que quando desse horário do almoço, depois que eu almoçasse, eu procurasse ela. Ou seja, não ia exceder esse horário para mim receber o pagamento pelo teste, porque acima de 3 horas recebe, abaixo de 3 horas ou 2, gente. É 2 ou 3 horas que você trabalha de graça porque você está fazendo um teste. Eu a procurasse, ou ela ia me dispensar, ou eu ia continuar, né? Mas aí faltou essa comunicação. Eu sei que eu fiquei com a camareira e quando deu o horário do almoço, ela me levou até... não sei se eu posso chamar refeitório, enfim, ela me levou lá, eu servi minha comida, aí ela me falou que eu fosse pro apartamento tal, no andar tal, que era pra mim trabalhar. Então eram 2 informações de pessoas diferentes. Uma era como se fosse a pessoa responsável das camareiras e a outra era uma camareira que estava me ensinando o serviço. Então a parte da camareira eu entendi, que era pra quando eu terminasse de comer, eu fosse para tal andar, para tal apartamento e limpar o quarto, né? E eu fiz assim. Aí eu me encontrei com a responsável mesmo, que decide se eu ia ou não ser contratada, que é a pessoa antipática que eu tô dizendo aqui pra vocês. Ela me viu no elevador e perguntou para onde eu tava indo. Aí eu falei o número do andar e o número do apartamento. Aí ela, certo. Então assim, ela me deixou continuar excedendo as horas do teste. Se excedeu, teoricamente, eu deveria ser remunerada, sendo contratada ou não, porque ultrapassou o permitido de teste. Mas na teoria é uma coisa e na prática foi outra. Eu trabalhei 5 horas, foi o serviço mais pesado da minha vida. Eu sempre trabalhei em subemprego, mas essa experiência foi verdadeiramente pesada, porque eu já tinha trabalhado no Brasil, feito um estágio de 3 meses num resort no Ceará. Só que é diferente. Você pode imaginar os edredons de cama de casal. Você imagina um travesseiro do tamanho de um colchão que você tem que ficar trocando o lençol dele, que é como se fosse um vestidão. Ele é leve, mas ele é enorme para você abrir o braço, levantar, porque também, né? E
sempre ficar trocando. E o colchão não tem nada de leve. Depois de limpar no terceiro quarto, devido ao meu porte pequena e magra, eu não conseguia mais mover o colchão nem com o joelho, quanto mais levantar ele um pouquinho para colocar o lençol do colchão por baixo dele. Então assim, eu não dei conta do serviço, não fiz corpo mole, porque eu tava naquela sede de conquistar meu primeiro emprego, também na necessidade, na euforia de que todo mundo chega aqui querendo acomodação, querendo emprego, se estabilizar, mas não foi assim, não deu certo. Acabou às 5 horas, eu me encontrei com ela e ela disse que entraria em contato comigo e ficou por isso mesmo. Nem recebi, nem fui contratada, mas tive a minha primeira experiência e eu poderia acrescentar naquele currículo, e eu vou acrescentar quando eu também estiver procurando emprego novamente. Ok, como foi então que eu consegui meu primeiro emprego? Em Waterford estava muito complicado, muito difícil, muito concorrido. E olha que eu cheguei no mês em que as pessoas não estavam vindo, pelo menos do Brasil, não estavam, por conta, devido às informações que temos, que em setembro é o pior período em questões de acomodação. Então as pessoas não estavam vindo, mas as que estavam aqui já e também procurando emprego, as que tinham um inglês, eu nem vou falar melhor, porque as pessoas que conseguiam se comunicar na entrega do currículo acabavam fazendo teste, conseguindo conquistar sua primeira vaga no mercado. Eu tinha dificuldade até deles entenderem que eu estava querendo deixar meu currículo, né? Tipo, perguntar uma frase bastante ensaiada se eles estavam contratando. Por conta de uma palavra, eles não entendiam qual era a pergunta que eu estava fazendo. Então eu senti aquela barreira. Então em Waterford estava concorrido devido estudantes procurando emprego e conseguindo se comunicar, e eu não. Mas uns meses antes de eu chegar, estava também complicado, porque os universitários estavam de férias e estavam todos, né, os que quisessem, é claro, estavam ocupando a vaga de trabalho, e depois eles voltaram às aulas. Aí houve aquela liberação, procura dos intercambistas que já estavam aqui, e depois eu fui chegando com outra galera e ficou nessa. Quem tinha mais inglês não é o que define, mas em Waterford tem bastante pessoas procurando emprego. Fiquei sabendo com meus colegas e tinha bastante brasileiros trabalhando em Kilkenny, onde não tem escola de inglês, de idioma, que nem a que eu estudo, né? E os estudantes estavam procurando emprego lá. Então eu combinei com uma colega minha de irmos para Kilkenny entregar currículo. Eu estava muito desmotivada, então assim, eu não tirei novas impressões e fomos para Kilkenny. Chegando, eu só entreguei uns 4 ou 5 currículos. No dia seguinte, eu tive 2 retornos. Um de um hotel, que eu tenho até medo de hotel, mas se eu precisar, eu tô indo atrás, obviamente. Eu só espero dar conta, porque nas minhas 5 horas lá eu vi que não dava, né? Mas é uma experiência assim, não tem como você... Eu pelo menos não desisto, mas enfim. Um hotel entrou em contato comigo e com a minha amiga, que entregamos no mesmo dia o currículo em Kilkenny. No dia seguinte que entregamos o currículo, eles entraram em contato com a gente. Não deu certo para ambas, obviamente pelo mesmo motivo, que o horário era no horário da nossa aula e durante a semana. Se fosse na semana, não tinha aula. Enfim, nesse mesmo dia eu estava almoçando na cozinha da escola, porque eu ia novamente com ela entregar em Tramore, que é uma praia de Waterford, e a busca por emprego foi se expandindo, né, de Waterford, Kilkenny, Tramore. Então eu estava na cozinha da escola almoçando, porque nesse dia eu e a mesma colega que fomos para Kilkenny, a gente combinou de entregar currículo na praia de Tramore, daqui de Waterford. Enquanto eu estava almoçando, um brasileiro chegou, que também morou comigo na casa de acomodação temporária, que me ajudou muito quando eu cheguei e continua me ajudando até agora com questões
de informações burocráticas de se estabilizar aqui. Mesmo com o nosso visto, tem muita questão de papelada e tudo mais. Aí ele entrou na cozinha, a gente começou a falar. Menos de um minuto meu telefone tocou. Eu atendo a ligação, vai ficando muito difícil para mim, aí eu passo para ele, explico bem rápido que era questão de emprego, ele começa a falar com a pessoa. Ele pensa que eu sabia onde era o local, mas eu tinha entregado meu currículo em Kilkenny em 4 a 5 locais. O hotel eu tinha descartado porque eu já tinha falado com uma pessoa mais cedo. Mas e qual dos outros locais? Eu mando mensagem de texto do celular para o número que me ligou, mas não vai. Teoricamente é um número fixo. Então eu resolvo ligar novamente. Isso junto com um brasileiro que estava na cozinha comigo. Então eu passo o telefone para ele, ele pergunta novamente o local. E a gente vai junto no dia seguinte, porque durante essa ligação ele perguntou se ele também poderia ir, se era mais vagas. Aí a pessoa que tinha ligado do restaurante falou que sim, que ele levasse só o currículo. Aí a gente foi para Kilkenny juntos. Então assim, vocês já podem ir colocando na mente que tudo foi ajuda, que sem tradução eu não teria conseguido o meu primeiro emprego. Primeiro na ligação, depois na entrevista, porque teve vários momentos da entrevista que por mais que ela demonstrasse que queria muito me ajudar, me contratar, ela estava vendo que eu não conseguia me comunicar com ela. Apesar de compreender, eu não conseguia e nem consigo dar respostas, tipo assim, ficar em uma comunicação muito menos naquele tempo, né? Que agora já fazem quase 5 meses, eu entendo muito mais, obviamente. Mesmo assim, eu não consigo ficar numa conversa. E olha que é uma conversa específica. Então, ok, ela queria me contratar, me ajudar, mas não conseguia ter de mim respostas. Era só ele traduzindo, né, o que eu queria falar para ela. A vaga era de Kitty Porter. Ele sugeriu que não tinha problema, que tipo ela me desse a oportunidade de fazer o serviço e qualquer coisa ele podia traduzir, né? E ficou assim. Para vocês verem, foram em 4 dias esse processo, mas eu já estava 1 mês e 3 dias sem trabalhar. Ok, 1 mês e 3 dias. Nesse processo de contratação foram 4 dias. Um eu entreguei currículo, o segundo me ligaram, o terceiro eu fui para a entrevista. Tudo com a ajuda do brasileiro, tanto na ligação quanto na entrevista. Ele também foi contratado para garçom e eu para Kitty Porter. Aí no 4º dia a gente foi trabalhar. Só que aí ele é amigo, obviamente, então ele quer me ajudar, ele quer que eu me desafie a ultrapassar essa barreira do idioma. Então quando a gente chegou num trabalho, que a gente estava colocando casaco, eu estava pronta já, ele olhou assim pra mim, viu que eu tinha colocado mochila, casaco, essas coisas, aí ele disse assim, vai lá atrás dela. Aí eu, tá bom. Aí eu fui, fiquei parada lá na frente dela, e ela tem apenas 21 anos, é muito agitadinha, muito simpática também. Eu ia entendendo mais por mímica, obviamente. Aí ela, come on, e eu fui seguindo, assim, entendo algumas coisas. A gente entrou na areazinha só do Kitty Porter, assim, passamos pela cozinha e ficamos naquela arinha do Kitty Porter. Ela me mostrou o serviço, além de estar falando muito inglês. É um restaurante tailandês em Kilkenny. Eu trabalhava 3 dias na semana. Graças a Deus, finalmente eu comecei, né, a trabalhar no restaurante como Kitty Porter. E uma das minhas funções, além de lavar louça e umas panelas gigantescas, tem todo aquele ciclo de após lavar, deixar um pouquinho acumular em umas prateleiras e depois sempre naquela correria, porque não para de chegar a louça. Então você acumula um pouquinho dela limpa em umas prateleiras, você pega essas, tipo prato, talheres com garçons, eu só botava em uma bandeja e eles vinham pegar. Mas pratos, é porque tinham vários tipos de pratos, né? Tipo para sopa, para arroz, enfim. Eu tinha que pegar essa louça lavada depois de ter acumulado e colocar num ambiente
dela. Eu ficava nesse ciclo. Além de fazer isso, né, de lavar e guardar, uma vez por semana tinha que lavar toda a parede da cozinha. Algumas vezes na semana, lavar a parte interna mesmo assim, que tinha corredores, a parte que é só de staff mesmo, incluindo o banheiro. Também fora a parte da minha área, algumas vezes eu fui chamada para lavar também a parede. E não é para vocês terem a noção de que não é só Quinte Porter, né? Ficar naquela parte lavando louças e panelas imensas. Mas eu amei essa experiência, ainda mais por ter sido meu primeiro emprego após ter saído de um ambiente tóxico do meu último emprego, do meu trabalho do Brasil, que foi graças a esse emprego que eu consegui realizar meu grande sonho, mas foi à base de muito suor e lágrimas, e era um ambiente tóxico demais. É tanto que quando eu comecei a trabalhar como Quinte Porter, teve aquele choque que eu não sabia se era cultural, porque eu trabalhava com muitos tailandeses, tem pessoas da Polônia, mas a minha interação era reduzida ao pessoal da cozinha, que eram tailandês. Também tinha um que era do Panamá. Então assim, ficava naquela dúvida, será que é da cultura ou será que todo emprego aqui, né, na Irlanda é assim? Trabalho em equipe, sem pessoas estarem querendo sobrepor funções a você que não é sua, que eles vão lá, te ajudam, se vê que você está acumulando e eles estão com um tempinho, eles vão te ajudar sem te julgar e você percebe que aquilo ali não vai te prejudicar no futuro, porque a gente fica com aquela intenção, ai meu Deus, será que eu não estou dando conta? Mas não é, é porque vem uns ciclos, acumulam e a cozinha meio que para um pouco e eu estou sobrecarregada, aí vem alguém e me auxilia. Auxiliar não é que eu vou deixar de lavar, é que eles vão pegando louça limpa e vão levando e guardando, em vez de eu ter que sair do meu posto, né? Eu vou falar assim, do meu posto, eles estão amenizando a minha sobrecarga, porque eu vou acumular um monte de prato ali limpo numas prateleiras que depois eu tenho que pegar, muito pesado, e andar várias vezes para outro ambiente, tirando da onde está e levando para o local correto. Além do lixo também, que os garçons vêm colocando comida, o saco do lixo, um exemplo, tá cheio, aí vem uma pessoa nada a ver, aleatória, e troca o saco para mim. É um trabalho em equipe, você vê que quando eles te pedem para fazer algo, eles não estão dizendo é tua obrigação, não. E também quando eu ficava livre dos meus afazeres lá na minha área, eu ia lá, e como não sabia e nem sei falar inglês, mas eu chegava para eles, I finish. Aí eles pegavam e me mostravam o que fazer, cortar a verdura. Então assim, sempre eu dizia que terminava, mas assim que eu acabava eu ia atrás de alguém e eles me davam mais alguma função. E eu amei essa minha experiência, porque eu saí, como já disse, e vou repetir, eu saí de um ambiente tóxico e fui para um emprego em que as pessoas sabem trabalhar em equipe, que se ajudam, que faz o serviço ser muito bom. Até no momento de estresse, as pessoas controlam suas emoções. Quando elas estão sobrecarregadas, elas controlam, elas diferenciam o trabalho do pessoal. E eu fiquei repetindo constantemente, porque tinha um brasileiro, né, que eu já falei, que me ajudou, e ele era garçom, e eu ficava conversando com ele, que eu estava muito surpresa com aquela forma. Será que era normal? Eu sempre tinha um pé atrás, se aquilo ali era prejudicial para mim, né, precisar da ajuda deles, mas sem eu pedir eles estavam fazendo, ou se eu não estava dando conta. Mas depois eu fui ver, tanto eles me ajudavam, quanto eu os ajudava quando eu terminava o que eu estava fazendo, que parava de chegar pratos, panelas. Eu falo só essas duas coisas, mas tinha N infinidade de coisas, tipo aquelas coisas de fritar batata, que é enorme assim, o pessoal joga batata dentro e bota dentro do óleo. Vinha também para me lavar. Também tinha umas panelas enormes de inox, que é como se fosse self-service, só que lá não era self-service, mas ficava
à disposição dos chefes de cozinha para ir pegando e fazendo o prato, né? Então vinha essas coisas, além de coisas parecidas com liquidificador, enfim, várias outras coisas assim desse tipo. Quando eu terminava de lavar, eu ia aonde eles estavam, sempre eu acabava cortando ou fazendo limpeza, né, no ambiente. E eu amei porque eu senti um trabalho de equipe que nunca na minha vida eu tinha vivenciado e foi muito bom a experiência. Eu ainda estou na ativa nesse emprego. Acontece que após um pouquinho mais de 2 meses trabalhando lá no restaurante, o fluxo de cliente caiu. Então, desde o primeiro dia de janeiro, que foi meu último dia de trabalho, eles não me chamaram mais, mas eu continuo na ativa lá. Então, passei uma semana em casa e eu consegui o meu segundo emprego, que eu estou atualmente, até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, e é por isso que eu estou também aqui em Kilkenny, porque o primeiro emprego, que é o Lana Restaurante, consegui na filial de Kilkenny, porque também tem em Waterford, que é na cidade que eu moro e estudo. Porém, eu consegui a vaga aqui em Kilkenny e essa foi minha primeira experiência. Depois de uma semana, eu consegui o meu segundo emprego, que eu sou clean, não sei se pronuncia assim, mas é faxineira de uma grande cooperativa. Em inglês é companhia, né? Uma coisa assim. Clean. Clean companhia Clean, que faz serviços terceirizados. Após ficar uma semana em casa, mesmo na ativa no Lana, que eles não me chamaram, me deram off e ficou por isso mesmo, a minha amiga me indicou pro boss dela, que é chefe, e eu fiz um teste também. Eu trabalhei 6 horas no meu primeiro dia de graça, que pra mim tava contando, que não, eu tinha pulado a fase do teste porque tinha sido indicação, mas não, depois que eu recebi o pagamento, o meu primeiro dia não foi remunerado, o que não é um problema, obviamente, porque eu estou trabalhando, graças a Deus. Então, sim, eu fui Quinte Porter, agora eu sou clean. E o que eu faço? Como é um serviço terceirizado, tem vários lugares em que a gente atua, em que eu faço faxina. Dependendo da escala, eu tô com 2 semanas fixa na escola. Só na sexta-feira que eu tenho que ir em mais um local além da escola. Então, a minha escala é 4 horas por dia na escola. Tipo de ensino fundamental ou ensino básico. São 2 andares essa escola e tem um zelador fixo da escola. E a escola contratou um serviço terceirizado para complementar, né? Porque um zelador não tinha como acabar a limpeza, porque tem aula durante o dia, então quando acaba a aula, ele teria apenas 4 horas para limpar a escola toda e não tem como, 4 horas por andar. Então a escola contratou um serviço terceirizado de clean. E na minha escala, estou 4 dias da semana só na escola e na sexta-feira tenho a escola com a ajuda de mais outras pessoas também da minha companhia de limpeza, que não é minha, né? Que eu pertenço a essa companhia de limpeza. Eles vêm, me ajudam para terminar em menos horas e dali eu vou para um escritório. Só que antes dessas 2 semanas de estar fixa na escola, eu já trabalhei em fábrica de remédio de animais e ração. Isso é faxina, tá, gente? Eu vou na fábrica com mais outras pessoas. Em média, vai eu e mais 3 pessoas. Então, a gente tem 2 horas para limpar a fábrica, 2 horas para limpar a escola, 1 hora para limpar o café, 1 hora para limpar uma oficina. E ele tem vários outros locais que eu também não fui ainda. Então, foram esses que, no momento, eu cheguei a fazer faxina durante a semana. Mas como eu disse, depende da minha escala. Eu tô com 2 semanas que eu só faço faxina na escola e na sexta-feira acrescenta mais uma oficina. Na escola, como eu falei para vocês, quando eu faço 4 horas de trabalho somente na escola, eu fico com um andar. E o zelador, que é fixo, fica com outro. Aí a gente reveza por semana. Ele fica num térreo e eu fico no primeiro andar,
que é melhor o primeiro andar, porque as salas parecem ser menos, eu não cheguei a contar, mas parece, e os professores liberam mais rápido, ou seja, eu não perdo tempo, eu entro na sala e faço a faxina. E nas de baixo os professores demoram mais a sair, parece que tem aluno também que fica tendo uma aula após acabarem o horário normal, e aí é mais complicado também, tem a quadra que eu tenho que varrer e passar o móvel. Enfim, hoje eu estou nesse emprego. Essa cidade que o Kenny fica a 40 minutos de ônibus de Waterford. Perdo muito tempo mesmo aguardando o ônibus no ponto de ônibus. Eu sei que ficou muito redundante isso, mas vai ser o jeito de eu colocar. Então essas foram as minhas experiências. Eu tive que procurar emprego além de Waterford devido à minha dificuldade com o inglês. Obviamente, pessoas conseguem emprego em Waterford sem o inglês, bastante indicação. Eu estou conseguindo, graças a Deus, por ajuda de brasileiros. É essa a minha experiência, espero que possa ter tirado alguma curiosidade de vocês, ter ajudado com algumas dicas. E a gente vai se vendo mais vezes, eu espero. Espero ter mais disciplina. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!